Nossa irmã conosco, bem. Heleninha Osmano, chegar de viagem. Deus abençoe a vida de vocês. A nossa irmã de Cristo, pela primeira vez aqui na ceia. Deus abençoe. O nosso esposo de Aline ali, Edmilson. Irmãos, vivemos em um mundo de separações, onde relacionamentos eles são quebrados. Esse mundo no qual você vive, ele é um mundo de separações, e relacionamentos são rompidos, são quebrados, seja ele conjugal, familiar, amizade, irmandade, que outrora viviam em harmonia, em conformidade, em equilíbrio. Acontece que os mesmos podem romper, serem separados, serem desligados e, pasmem, até viverem em guerra. Então, pessoas que viviam bons relacionamentos em todos os âmbitos da sua vida, em harmonia, viviam bem. Esse mundo no qual nós vivemos, esses relacionamentos, eles podem ser rompidos, separados e quebrados, essas alianças, porque nós vivemos em um mundo de separações. Só que quando existe uma separação, irmãos, uma ruptura de um relacionamento, existe a possibilidade de que? Da reconciliação, seja de irmandade, seja no relacionamento, seja familiar, existe a possibilidade da reconciliação. E para com que isso aconteça, existe um conhecido ou chamado como mediador. É alguém que entra no meio para unir ambas as partes, que um dia, que outrora viveram unidos e por alguma coisa se separaram. O mediador vai fazer esse papel de procurar um, de procurar outro, o outro, e procurar unir ambos. A função do mediador é essa: é mediar, é conciliar, é intervir, é interceder, é arbitrar, é pacificar ambas as partes. E o Senhor Jesus falou sobre isso nas bem-aventuranças no monte. Quando ele começa a falar as bem-aventuranças, no verso 9 ele chega a dizer: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador ou a pacificadora é aquela que ama a paz, é aquela que valoriza a paz, mas não somente ela valoriza de uma forma passiva. O pacificador, ele ama a paz ao ponto de ser ativo, ao ponto de promover a paz. E o Senhor Jesus falou sobre isso, que o pacificador, ele promove paz, ele promove reconciliação, ele promove união entre partes que estão separadas. E o reconhecimento de alguém que é pacificador, o Senhor Jesus vai dizer: serão chamados filhos de Deus. Aonde tem um pacificador em uma família, aonde tem um pacificador em uma empresa, aonde tem um pacificador em uma igreja, ele é reconhecido como um filho de Deus. Por quê? Porque está demonstrando o mesmo caráter do Senhor Jesus. Por quê? Porque está agindo semelhante ao seu Deus, sendo alguém pacificador, não entrando
5, versículo 9, fala de relacionamentos humanos, de convívio social, de laços entre pessoas. E como vivemos em um mundo de separações, é importante termos os pacificadores em nossa volta, em nossa igreja, em nossa família, em nossa convivência. Porém, se Mateus 5,9 fala de pacificação ou de pacificador entre relacionamentos humanos, o ser humano, ele foi criado, ele foi formado não só para se relacionar com outro ser humano. O ser humano, ele não foi feito só para se envolver com outro da sua mesma espécie. O ser humano foi criado e foi feito para se relacionar com Deus, com seu Criador. E o ser humano que pensa ou que se preocupa só em se relacionar bem com a família, bem com amigos, e despreza o relacionamento com Deus, é alguém que vive de uma forma incompleta, é alguém que é infeliz. E que bom que você não pensa desta forma, porque você está aqui, porque você está buscando um relacionamento saudável com o seu Deus, Criador, Senhor e Salvador da sua vida. O ser humano, para viver de uma forma plena e completa, precisa tão somente se preocupar com um relacionamento com as pessoas, mas um relacionamento com Deus. E para entendermos isso, precisamos voltar um pouquinho em Gênesis 3:8, quando o Criador fez o ser humano. E após fazer, ele chegou até a dizer: não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntora, falhei uma companheira, falhei uma auxiliadora, para que ele possa se relacionar. Só que o texto diz que Deus vinha no jardim, na virada do dia, de tardezinha, se relacionar com a sua criação. O Criador descia no jardim para se relacionar com a sua criação. Deus se relacionando com o homem. E o texto fala que ele passeava no jardim, no capítulo 3, versículo 8. Isso sugere uma rotina de amizade e a proximidade com Adão, com o ser humano. Deus, ao descer, vinha constantemente. Eu fico maravilhado quando eu leio isso, irmãos, porque eu fico a pensar: Deus, antes de fazer o homem, preparou todas as coisas que eram necessárias para que o ser humano vivesse e vivesse bem. Deus fez tudo, e após fazer tudo, Deus fez o homem. E depois, criando o ser humano, Deus passa a visitá-lo na virada do dia, constantemente se aproximando do homem para se relacionar. O ser humano tinha tudo o que precisava, porque Deus, Ele sabe o que o ser humano precisa. Isso já traz um conforto para o teu coração, um consolo para a tua alma. Deus sabe de tudo que você precisa. É por isso que é bom nós priorizarmos e buscarmos a presença dEle, termos um bom relacionamento saudável com Deus, porque esse Deus é um Deus que cuida de tudo que nós precisamos. Às vezes nós ficamos descabelados, ficamos preocupados, achando que vai faltar, achando que não vai dar certo, achando que não vai ter provisão. Só que o texto de Gênesis mostra que o Deus que fez o homem preparou tudo para o homem. Deus está falando conosco, irmãos.
conhece a nossa vida, Ele sabe do que precisamos, e Ele prepara tudo que necessitamos. Só que tudo que um ser humano precisava, Deus fez. Além de tudo que Deus fez, Deus dava ao ser humano a sua presença. Porém, todas essas bênçãos e a presença de Deus eram condicionais. Condicionais ao que, pastor? A obedecer a Ele, a não comer da árvore que Deus falou não deve comer, Adão. Pode comer de todas as árvores do jardim, menos desta, Adão. Comer de todas fala de plural. Adão poderia comer de muitas. Deus só não queria que Adão comesse de uma. Isso nos ensina o que? Que a vida com Deus, que o relacionamento com Deus, existe limites. Servir a Deus é ter provisão, é ter cuidado. Mas servir a Deus é respeitar os limites que Deus estabelece. Eu digo que a melhor vida, senhores e senhoras, nesta vida é servir a Deus, é estar na presença de Deus. Porém, precisamos respeitar os limites estabelecidos por Deus. E Adão fraquejou, ultrapassou os limites que o Senhor Deus estabeleceu, trazendo para si consequências, irmãos. Consequências que seriam duras, difíceis. E eu coloquei algumas, como que ele trouxe consequências para a sua saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental, não só para ele, mas para a humanidade. Ele trouxe consequências como perda da sua identidade, imagem e semelhança de Deus que ele tinha plena. Ele trouxe consequências como a harmonia entre o homem. Quando eu falar homem, eu estou me referindo ao ser humano, homem e os animais. Essa harmonia foi rompida. Não só a harmonia entre homens e animais, como entre o homem e entre o seu semelhante. Vocês podem observar que no capítulo 4 já vai haver um homicídio, onde um irmão vai matar outro irmão. Caim mata Abel. Então essa quebra, essa desobediência acabou atraindo para si essas consequências trágicas. Não só essas para este mundo, como para a relação dele com Deus. Aquele Deus que o visitava todos os dias, no final da tarde, passeando no jardim, agora não o visitaria mais. E além de tudo, tirou Adão e Eva do jardim e colocou para fora, e o cercou o jardim, havendo ali uma ruptura, havendo ali uma separação entre Deus e o homem, a criação e o seu Criador. Houve essa separação. E aí, irmãos, o ser humano passa a viver separado de Deus. E coisa ruim, e coisa difícil é viver separado de Deus, do seu Criador. O pecador criou um abismo espiritual entre o ser humano e Deus. O ser humano quer voltar para Deus, mas não consegue por si só. Ele quer realizar obras e boas obras para voltar-se para Deus, para que Deus volte, mas isso não é suficiente, nem bastante, para reconciliar-se com Deus. Então o que é necessário, pastor? A criação voltar a ter comunhão com o seu Criador, o seu Criador voltar a se relacionar com a sua criação. Como o ser humano, eu falei na introdução, necessita de um mediador para mediar duas partes que estão separadas e brigadas, a criação necessitaria de um mediador
para voltar a se relacionar com Deus. A criação não conseguiria isso por intermédio dos seus esforços. E aí, onde é que vai entrar um mediador nessa história? Porém, o mediador, ele iria precisar cumprir com alguns requisitos, irmãos. Não seria qualquer mediador. Para reconciliar alguém com outra pessoa, basta ser um pacificador. Pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser um conhecido, pode ser um líder. Mas para pacificar, para reconciliar a humanidade com Deus, não poderia ser qualquer um. Primeiro, essa pessoa deveria representar a Deus, sendo o quê? Sendo santo e sendo perfeito. Não poderia ser qualquer um. Segundo, esta pessoa deveria ser humana, assumir a condição de homem. Não poderia ser um querubim, um serafim, deveria ser um ser humano. Porque a humanidade, ela pecou no seu representante Adão, e isso precisava pagar, irmãos. O preço tinha que pagar, porque o pecado foi cometido pelo representante Adão. E Deus, sendo santo, esse pagamento tinha que ser feito. Deus, sendo santo, ele precisou para que esse pagamento fosse feito. Aí entra o mediador, como Paulo falou nesse versículo, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo vai falar na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 10, dizendo: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Hebreus 9, 22 vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É como se o mediador entre a humanidade e Deus iria precisar ter uma vida primeiro sem pecado, por isso não poderia ser nenhum. O mediador precisaria ter uma vida sem pecado. É por isso que a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada ele pecou. Segundo, esse mediador iria precisar ter a natureza divina e a natureza humana, como a Bíblia diz que Jesus era Deus e era homem. Terceiro, o mediador iria precisar fazer uma substituição voluntária, porque no Antigo Testamento os animais eram usados para morrer pelo pecado das pessoas, não para purificar, mas para cobrir. E os animais eram levados, irmãos, mesmo sem querer, até os altares, e eram degolados, e eram mortos, derramando o seu sangue, dando a sua vida, para que os pecadores tivessem o perdão, fosse coberto dos seus pecados. Jesus, ele foi, Isaías 53 diz que ele foi de uma forma voluntária para a cruz do Calvário. Ninguém o obrigou. Ele foi de uma forma voluntária morrer na cruz do Calvário. Quarto, além de ter as exigências de um mediador ter uma vida sem pecado, ter a natureza humana e divina, fazer a substituição voluntária, quarto e último, ter a prova da aceitação, que seria a sua ressurreição. Para provar que Deus aceitaria o sacrifício do mediador, ele deveria ter que ressuscitar dentre os mortos.
Por isso que Romanos 5 diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus, ele ressuscitou, isso provando que Deus aceitou o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O seu sacrifício foi aceito. Seria como antes de tudo falasse para ele: olha, para reconciliar a humanidade comigo, os pecadores com o santo, é necessário, as exigências são grandes para ir. O Senhor Jesus no céu falou: eu vou, mesmo tendo exigências grandes. Alguém lá no céu pode ter dito: olha, o Senhor quer ir, mas o preço dessa reconciliação entre o ser humano e Deus Criador é muito alto. Aí o Senhor Jesus falou no céu: eu vou pagar esse preço alto. Alguém pode ter dito para ele nas alturas: essa missão de ir lá na terra é uma missão árdua. Ele disse lá no céu: eu vou suportar essa missão árdua. Aí João capítulo 1 descreve dizendo: porque no princípio ele era o verbo, ele era a palavra. Antes de vir na terra ele era a palavra, o verbo, o Logos se fez carne e habitou entre nós. Isso diz que ele veio dos céus e entrou no ventre de Maria. Filipenses capítulo 2 vai dizer que esse Deus se fez servo, que esse Deus se fez homem. Mateus capítulo 26 vai dizer que esse que libertava agora foi preso nesta missão de salvar a humanidade. Marcos capítulo 14 vai dizer que esse que fazia o bem para as pessoas agora estava sendo espancado. Cuspiam na sua face, batiam no seu rosto, esmurrava ele. A Bíblia vai dizer em Lucas 23 que esse que se fez carne, esse Deus que se fez homem, esse Deus que foi preso, esse Deus que foi espancado, permitiu-se ser levado até a cruz e ser crucificado. Irmãos, crucificado era a pior morte que existia naquela época. Era a morte mais vergonhosa, era a morte mais humilhante. E ele, além de vir, além de encarnar, além de se fazer homem e servo, além de ser preso, além de ser espancado, ele se sujeitou a morrer na cruz. Mas se João fala que ele veio, Filipenses fala que ele se fez homem, Mateus fala que ele foi preso, Marcos fala que ele foi espancado, Lucas fala que ele foi crucificado, João 19 diz que ele morreu. Atos capítulo 1 vai dizer que ele aparece ressuscitado para o seu povo, glorificado pelo período de 40 dias. Ele apareceu provando que Deus recebeu o seu sacrifício. É por isso que o meu coração arde para estar no culto de ceia. É por isso que valorizo este momento. É por isso que procuramos preparar o ambiente, preparar a liturgia, preparar a vida para servir e adorar o Rei dos Reis que morreu por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Após cumprir, irmãos, todos os requisitos, se sujeitar a tamanha missão, a suportar tanto sofrimento. Aí agora Paulo vai dizer: alguém quer se relacionar com Deus, alguém quer ter comunhão com Ele, alguém quer estar na presença do Eterno, presença essa que era restrita tão somente a uma pessoa no Antigo Testamento, como sumo sacerdote,
uma vez ao ano. Israel desfrutava de uma presença de Deus limitada, como não dentro deles, mas de uma forma externa. Porque, irmãos, ter a presença de Deus é ter a melhor coisa desta vida. O ser humano que tem a presença de Deus, ele tem tudo que ele precisa. Aleluia! Você acredita que você tem a presença de Deus por Jesus Cristo? E você agradeceu por isso? Olha, homens e mulheres do Velho Testamento não tinham o que você tem, que era a presença do Espírito Santo dentro deles e você tem dentro de você. O Espírito Santo agia no Velho Testamento de uma forma esporádica e de uma forma externa sobre eles. Você é diferente, ele está dentro de você. Israel sacrificava animais constantemente em perdão, para ter perdão dos seus pecados. Você basta orar no nome de Jesus, os seus pecados são perdoados. Por que, irmãos, Israel fazia todos esses esforços? Porque Israel queria, quando estava em sã consciência, quando entendia, valorizava e buscava a presença de Deus a todo custo, porque ter a presença de Deus é insubstituível. Nada e nem ninguém pode substituir a presença de Deus. Ainda ali na porta, quando o diácono louvava, apareceu um senhor na porta e disse assim: que dia tem culto de libertação nesta igreja? Aí eu falei para ele: na terça-feira. Mas você pode dizer: pastor, terça-feira é culto da palavra. Terça-feira é culto da palavra e a palavra liberta, porque Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí ele disse para mim: olha, eu estou afastado, com aspecto, com aparência de escravizado, de oprimido, de infeliz, de atormentado, como se dissesse: eu preciso de libertação, eu preciso reconciliar, eu preciso voltar para a presença de Deus, como se me dissesse: fala para o povo que está aí dentro, que a vida cá fora é terrível, para valorizar a presença de Deus na vida deles e não se afastarem. Ele pensou um dia que seria bom, que seria legal se afastar de Deus. Agora ele está vendo que não é bom se afastar do seu Deus e Criador. Valorize a presença do Eterno na sua vida. Valorize a presença de Deus, porque eu preciso valorizar a presença de Deus, porque quem tem Deus tem salvação, quem tem Deus tem paz, quem tem Deus tem liberdade. Porque eu preciso valorizar a presença de Deus, pastor, porque para quem tem Deus tem direção, quem tem Deus tem proteção, quem tem Deus tem provisão. Porque eu preciso valorizar a presença de Deus, pastor, porque quem tem Deus tem perdão, quem tem Deus tem remissão, quem tem Deus tem regeneração. Porque eu preciso valorizar a presença de Deus, pastor, porque quem tem Deus tem unção, quem tem Deus tem autoridade, quem tem Deus tem identidade. Porque eu preciso valorizar a presença de Deus, pastor, porque quem tem Deus tem discernimento, quem tem Deus tem sabedoria, quem tem Deus tem iluminação. Porque eu preciso valorizar a presença de Deus, pastor, porque quem tem Deus tem alegria, quem tem Deus tem contentamento, quem tem Deus é feliz. Porque eu preciso valorizar a presença de Deus, pastor, porque quem tem Deus tem consolo, quem tem Deus tem alento, quem tem Deus tem conforto. Porque eu preciso valorizar a presença de Deus, pastor, porque quem tem Deus tem resiliência, quem tem Deus tem vigor, quem tem Deus tem coragem. Porque é preciso valorizar a presença de Deus, pastor, porque quem tem Deus tem energia, quem tem Deus tem ímpeto, quem tem Deus tem poder. E para se ter Deus tem que ter um mediador chamado Jesus Cristo de Nazaré.
nós vamos contemplar o quanto é importante ter um mediador. Jó capítulo 9, Jó fala da grandeza de Deus, fala da limitação humana. No final Jó fala: eu estou passando por isso, eu estou sofrendo desta forma. Sabe por quê? Até que eu temia Deus, até que eu fugia do que era mal, até que eu era um homem íntegro, sincero, até que eu era um homem reto nas minhas ações. Então o que me faltou, Jó, para não passar por isso? O que me faltou foi ter um mediador. Se eu tivesse um mediador, eu não estaria passando por isso. Olha o que Jó falou. Olha a importância de ter um mediador nas nossas vidas. Alguém para nos mediar com Deus, alguém para nos reconciliar com Deus. Seria como se fosse assim, irmãos, lá no céu estava tendo um julgamento, um tribunal, e apareceu o promotor de acusação. Falou para Deus: Jó só te serve, só te agrada por tudo que o Senhor dá a ele. Tira tudo que Jó tem para mim ver se ele vai te servir de verdade. Deus falou: não é verdade, mas eu vou permitir que você faça isso. Aí o diabo desceu à terra, o texto diz, matou os 10 filhos de Jó, tirou toda a riqueza de Jó, colocou doenças malignas no corpo de Jó, atormentava Jó constantemente, como os textos que nós estamos falando. Tirou a paz de Jó, humilhou Jó, tirou a dignidade de Jó. Jó passou por todo aquele sofrimento. Mas se fosse nessa época, irmãos, se Jó tivesse um mediador como você tem, Satanás ia aparecer e ia falar para o juiz e criador Deus: Jó te serve, porque tu tem feito isso na vida dele. Aí antes do juiz falar, iria chegar o advogado de Jó, iria dizer assim: Senhor juiz e pai, eu refuto a condenação de Satanás, desse acusador. E eu vou aqui dizer, não pelas obras de Jó, mas pelas minhas obras na cruz do Calvário, não permita que meu servo Jó passe por isso. E Deus não o permitiria, porque o advogado de Jó entraria em cena. Quem prova que Satanás não falou ao teu respeito isso para Deus? Deus entrega ele ou ela nas minhas mãos, te acusando de pecados e falhas. Quem diz que ele não fez isso ao teu respeito? Se Apocalipse diz que ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus, ele pode ter te acusado. Aí você pode pensar: mas pastor, não aconteceu comigo o que aconteceu com Jó. Eu já passei por provas, mas não foi tanto. De perder tudo, de perder filhos, de adquirir doenças malignas por todo o meu corpo. Você sabe por que não aconteceu com você o que aconteceu com Jó? Porque por certo teu advogado entrou em teu favor. Por certo teu advogado se levantou e disse: pai, ela crê em mim, ele me serve, eu morri por ele na cruz do Calvário. E Deus não permitiu que Satanás destruísse a sua vida, porque você tem um mediador que intercede por você, a Deus Pai. Então Paulo diz: porque eu sou Deus e mediador. É por isso que eu agradeço Jesus. É por isso que precisamos louvar Ele, irmãos, por todo o sofrimento que Ele passou para benefício nosso. Isaías, no versículo 12, Isaías chega a descrever todo o sofrimento que ele passaria nos versículos anteriores, falando: olha, ele seria morto, ele seria esbofeteado, ele seria humilhado, ele passaria por tudo isso. Aí Isaías, para finalizar o capítulo, ele vai dizer: mas ele veria o fruto do seu trabalho, o fruto do seu sofrimento, e se alegraria com isso. Isso significa o que, pastor? Que ele passou por tudo aquilo, mas quando ele vê você um homem de Deus, quando ele vê você uma mulher servindo a ele, que crê nele, é como se ele dissesse:
valeu a pena morrer pela salvação dela, valeu a pena morrer pela libertação dele, valeu a pena morrer para protegê-lo, para guardá-lo, para conceder paz a ele ou a ela. A igreja, um crente que reconhece o que Jesus passou por ele e por ela, valorize um momento como esse, que traz à memória tudo que ele passou. Irmãos, muitas religiões procuram colocar muitos mediadores. Satanás, ele mudou a estratégia. Como se ele dissesse para muitas religiões: olha, podem adorar Deus, Alá, o Criador, porém muda o mediador. Coloca Maomé, coloca Buda, coloca Chico Xavier, coloca a mãe menininha, coloca um padroeiro, porque Satanás sabe, é uma estratégia satânica, porque ele sabe que se alguém colocar algum mediador nesse relacionamento entre ele e Deus, não terá sucesso. Não terá sucesso. Paulo diz assim, irmãos, firmemente, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, quem é? Jesus Cristo, homem. Como se Paulo dissesse: se alguém quiser orar a Deus que estava afastado, tem que orar no nome de Jesus para Deus ouvir. Se alguém quer cultuar a Deus, tem que ser envolvido, ou por intermédio de Jesus, mediador. Se alguém quer interceder por alguém, pode, mas que seja no nome de Jesus. Se alguém quer receber milagres, que busque no nome de Jesus, que ele que é o mediador. Se alguém quer ter vida eterna, tem que ser por Jesus. Se alguém quer ter perdão de pecados, tem que ser pelo sangue de Jesus. Se alguém quer ter vida espiritual, tem que comer da carne dele e beber do sangue dele, como ele diz em João 6, quem come da minha carne e bebe do meu espírito, tem a minha presença, ou seja, participando do culto de ceia, que o pão representa o seu corpo e que o vinho representa o seu sangue. Então vida espiritual depende do Senhor Jesus, e isso dá-nos a certeza da nossa salvação, porque nós cremos em Jesus, nós cultuamos nessa casa por intermédio de Jesus, nós oramos no nome dele, nós o buscamos por intermédio dele. Isso dá-nos a certeza da nossa salvação, irmão, porque nós cremos e temos ele como único Senhor, Salvador e mediador das nossas vidas para com Deus. Aleluia. Sentada mesmo, eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse a Deus, e nessa oração você declarasse a sua fé em Deus, a sua fé em Jesus como seu mediador. Você tem a oportunidade de pedir perdão. Todos nós precisamos, todos nós somos pecadores. Peça perdão a Deus pelas suas falhas e pecados. Diga para Ele: Senhor, eu vou continuar te honrando e te servindo. A minha intenção e motivação ao estar aqui, ao participar dessa ceia, é honrar o Senhor. Faça essa oração voluntária a Ele, pois é um momento muito crucial e importante para a sua vida espiritual, esse ato de ceia. Eu creio piamente que os olhos do Senhor estão abertos a este lugar. Não porque somos melhores do que ninguém, mas porque nós estamos fazendo um trabalho bíblico dentro da palavra, crendo que Jesus é o único mediador. Eu creio que os ouvidos de Deus estão abertos às orações feitas neste lugar, a Ele conceder perdão, a Ele renovar forças, renovar ânimo, a Ele encher do Espírito, porque nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Pai, a Tua palavra é a verdade,
E não é pela nossa força, Senhor, que nós reconhecemos todos os benefícios que temos espirituais e até materiais, como salvação, como libertação, como fomos regenerados e transformados, como temos a verdadeira paz, e toda a provisão que temos que vem de Ti. Mas nós reconhecemos e declaramos que Jesus Cristo é o Teu Filho e temos Ele como único nosso mediador. Temos Ele como único nosso Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, nos lava com esse sangue que não é um sangue de animal, que cobria. O sangue de Cristo não cobre, o sangue de Cristo lava, Ele purifica, Ele limpa. Pois o sangue de Cristo é eficaz e é poderoso. Venha nos lavar nesta manhã e venha contemplar este ato que o Senhor estabeleceu para que o seu povo que cresça e participasse. Seja conosco e dai-nos da tua presença, pois Jesus nos reconciliou para contigo e nós acreditamos nesta verdade. Seja conosco nesta manhã, por nós oramos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Nós vamos estar participando, irmão, desse